Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Tá falando com você. Ah, o prazer é meu. Estou feliz de estar aqui, viu? Faz muito tempo que você deu aquela entrevista lá no que gravou a entrevista, porque eu me lembro que foi publicada faz 7 meses, eu vi lá escrito na publicação, mas deve fazer mais tempo que você deu a entrevista. Ah, faz um pouquinho mais de tempo, sim, que eu dei a entrevista. Uhum. E assim, eu juro para você que Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. eu guardei tanta coisa por tanto tempo, sabe? Mas assim, quando eu cheguei ali na faixa dos 40, aquela coisa bateu o filme de chegou a hora, sabe? Uhum. Então é como eu falei para você, assim, a gente que tem essa sensibilidade de ouvir as coisas, é difícil, Paulo, não é fácil às vezes. Porque você ser confundido com alguém, com alguém que tenha esquizofrenia ou qualquer coisa desse tipo, Ou uma como eu te disse, a gente imaginação acaba tendo um fértil, telhado, né? ou com uma imaginação fértil, ou que queira aparecer. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado em citar isso, né? Porque, tem que ser assim, prudente. você atende todos os públicos, mas eu imagino que quando uma pessoa se expõe, não é fácil para quem está do lado de cá contar uma coisa que como é que eu vou verbalizar isso para uma pessoa que não tem isso? É como Né? você Então, achar as palavras é difícil. querer explicar uma sensação visual a um cego, né? Digamos, o que é a cor amarela, o que é a cor vermelha, o que é a cor azul, ele não sabe nem o que é cor, né? Como é que você vai explicar? Complicado. Né? Então, às vezes, a gente tem que puxar pela emoção mesmo naquilo que a gente diz, porque a experiência em si, ela é puro sentimento. As palavras a gente vai arranjando e arrumando para que eu consiga chegar até você e você fazer uma interpretação daquilo que eu estou tentando dizer. Mas que para aquele que passa, ele mais sente do que qualquer outra coisa. Então não é fácil. É verdade. Passar sentimentos através de palavras é sempre limitado. Você disse que ali você falou 2 experiências, basicamente, né? Foi uma que foi o parto, se não me engano, o parto da sua filha. Exatamente. Foi o parto do meu filho caçula. Seu filho. E foi a experiência do café da manhã. Isso. Aonde Na eu casa de um parente. Exatamente, exatamente. Mas o que eu nunca contei foi o que sucedeu antes, né? Antes que disso. foi assim antes disso tudo, exatamente, porque Paulo, eu sempre fui uma criança muito sensível. E quando eu falo de sensibilidade, eu não estou dizendo de uma criança fraca, mas é uma criança que tem percepção do ambiente das pessoas. Então isso para mim sempre foi muito comum, sabe? Eu sinto energias, às vezes eu recebo mensagens, e veja bem, eu não tenho nenhuma religião. Então, se eu usar aqui alguns termos, é justamente para isso, para conseguir colocar em palavras e o outro poder entender. Sim. Mas, assim, com isso, foi muito difícil para minha mãe e para o meu pai. Porque eu não sabia o que eu tinha, no entanto, o que eu tinha eu achava que todo mundo tinha, então a minha maneira de dizer que aquilo estava, era dizendo assim, olha, eu estou enxergando demais. Aí me levavam para um oftalmologista, não tinha nada. Eu estou ouvindo demais. Aí me levavam, eu não tinha nada. Então, assim, criança, eu não sabia muito o que era e como era. No entanto, para mim sempre foi muito comum. Sempre foi muito normal essa sensibilidade, né? E eu fui crescendo assim. Quando você deu a entrevista lá no canal de Carlos, deu a impressão que a coisa tinha acontecido subitamente na primeira vez ali, naquele parto, né, do seu filho.
Eu achei até estranho, porque o fenômeno começou a acontecer assim de uma vez, né? De repente. Mas agora você está dizendo que não, que essa sensibilidade desde criança que você... Eu trago desde criança. E isso foi desenvolvendo cada vez mais no decorrer da vida, né? Então, assim, eu me casei muito cedo, eu me casei com 18 anos. E por que a gente tem que contar esses pormenores? Porque, assim, eu acredito que quando a gente conta uma história, a pessoa que escuta, ela quer que você seja muito objetiva. Então, vá direto ao ponto. Mas se eu não contar esses detalhes, vai faltar conteúdo para que a pessoa entenda o contexto. Exatamente. Sabe? Então, a minha história, ela não se trata de uma EQM, no entanto, eu digo que é uma história de amor e de encontros que a vida traz e a gente não sabe explicar. Então, Paulo, eu casei com 18 anos e tive o meu primeiro filho aos 20. O outro filho eu tive aos 24 anos. Então, eu fui crescendo junto com os meninos nesse processo e sempre foi muito corrido, porque eu estudava, depois eu fui fazer especialização, enfim. Quando eu terminei tudo, eu falei assim, eu acho que eu vou entrar para estudar uma determinada coisa. E o meu marido disse para mim assim, não, aproveita esse tempo para você agora. E eu me vi com o tempo para não fazer nada e lidar com o tédio, que é uma coisa maravilhosa. Não fazer nada, né? Exatamente. A gente não sabe, nós não sabemos não fazer nada. E não fazer nada é uma bênção. E quando eu me dei conta disso, que eu parei e eu perguntei quem eu era, quem é você, eu não sabia responder. Apesar de eu estar sempre acompanhada por aquelas vozes, por aquelas energias, pelas sensações, e isso me dava uma proteção e me fazia me sentir sempre muito amada e protegida. Isso para mim era muito comum. No entanto, eu fui levando a vida de uma maneira, estudando, cuidando das crianças, cuidando de casa, cuidando de marido, que se você me perguntasse assim, que música você gosta? Eu não sabia. Que filme você gosta? Eu não sabia. Eu sabia o que os outros gostavam, o que eu gostava. Mas eu não sabia quem era eu e do que eu gostava. Então eu comecei a sentir um vazio dentro de mim e um medo, que era um medo de sentir medo. E isso começou a se estender, Paulo. Por exemplo, eu comecei a ter dificuldade de ir de um cômodo para um outro cômodo. Eu comecei a ter medo de ficar acordada e medo de dormir. Então, o meu marido, ele teve que abandonar o trabalho e ficar comigo. Porque não havia condições de eu ficar sozinha. Eu fiquei totalmente dependente dele, né? Com essa síndrome do pânico. E aí, nesse momento, eu falei para ele assim, olha, eu vou precisar de você como uma bengala por pouco tempo. Logo, logo eu vou estar boa. E tudo isso vai passar. E eu me lembro que, às vezes, eu dizia a ele assim, você me leva para dar uma voltinha de carro? E aí ele me colocava no carro e quando eu saía, eu olhava as pessoas, eu dizia assim, que vazio é esse que toma conta de mim e eu não dou conta dele? Porque o que eu preciso, eu não vou achar lá na farmácia. Não tem uma medicação que me traga felicidade. E eu vou ter que aprender a lidar com isso. E aquilo me apavorou, porque eu falei assim, ninguém pode me dar isso, somente eu. E aí, naquele dia, eu lembro que eu voltei para casa e passei em frente ao espelho. E quando eu passei em frente ao espelho, eu não vi a minha imagem. E aí eu digo assim, essa doença levou até a minha imagem do espelho. Eu fiquei muito apavorada, muito triste. E eu parei, nesse período, de ouvir as vozes. Eu parei. Ficou um silêncio, que foi isso que me deixou mais apavorada, porque eu falei assim, logo agora, que eu tanto preciso, vocês me abandonaram. E eu falei assim, a coisa deve estar muito ruim, porque para vocês me abandonarem, então assim, eu me senti numa solidão, num vácuo, que eu não sei dizer a você, eu não sei verbalizar para você.
Aí quando foi uma noite, isso durou um tempo, sabe? Assim, dias sem eu ouvir absolutamente nada, eu naquele vazio, porque desde criança ouvindo, sempre foi comum para mim, e de repente parou, eu não ouvia nada. E aí naquela noite, eu ouvi uma voz masculina dizendo para mim, porque eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lorena. Lá nós temos a linha do trem. E nessa linha do trem, as pessoas caminham, andam de bicicleta, fazem os seus exercícios ali. E aquela voz disse para mim assim, Paulo, vá para a linha do trem às 8 horas da manhã. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, que eu falei, eles voltaram, aquele homem disse para mim de novo, vá para a linha do trem às 8 horas da manhã. E aí, aquilo se aquietou, silenciou, e eu falei para o meu marido assim, uma voz falou para mim que amanhã eu tenho que ir 8 horas da manhã para a linha do trem. E como é que eu vou fazer isso se eu não tenho energia nem para andar de um cômodo para outro? Eu tenho medo. E Paulo, coloquei o relógio e a angústia permaneceu de estar acordada, de dormir e de ter que ir para a bendita linha do trem. Levantei cedo, pus a roupa de ginástica e falei para o meu marido, estou indo para a linha do trem. Ele falou assim, eu vou com você. Eu falei, não, eu tenho que ir sozinha. Aí o que eu fiz? Eu mais ou menos coloquei para ele assim, olha, eu saindo de casa, indo até a linha do trem, se eu chegar até o final da linha, vai levar tanto tempo. Até voltar, se eu demorar mais do que determinado tempo, você vai atrás de mim, porque ou eu fiquei no meio do caminho, ou o medo tomou conta e eu não pude voltar. E assim nós combinamos. E fui para o portão. O portão era todo fechado, não tinha acesso à rua. E Paulo, colocar a chave naquele portão e pensar que eu ia ter que ir para a rua. Eu já estava toda molhada, o coração a mil. E eu disse, como eu vou chegar nessa linha do trem? E quando eu pisei na rua, a voz estava comigo de novo. E ele disse para mim, um passo de cada vez. Se concentra. 1. E eu falava, 1. E ele dizia para mim, 2. E eu dizia, 2. E depois ele dizia, 3. E eu dizia, 3. Paulo, foi nessa, justamente assim, do jeito que eu estou te dizendo, aquela voz, aquela presença. Aí as pessoas podem dizer, gente, será que isso não é esquizofrenia? Veja bem, você não monta um cenário, você está totalmente consciente de quem você é. Você não está imaginando uma pessoa. Aquela voz, ela está ali, ela é energia, você consegue sentir se é um homem, se é uma mulher. E ele era bem, vamos dizer assim, conciso ao dizer, siga os passos, foque nos passos. E aí, Paulo, quando eu me dou conta, eu havia chegado na linha do trem. Então, nesse percurso da minha casa à linha do trem, não existiu passado e nem futuro, eu fiquei totalmente presente. Sabe uma meditação presente? Sim. Meditação caminhando? Ou seja, não houve projeção, não houve absolutamente nada. Eu ouvi a voz e com ele eu ia contando até chegar na linha do trem. E aí, quando eu cheguei, que eu me dei conta que eu havia chegado, eu fiquei tão feliz. Eu falei, Nelma, você conseguiu, você chegou na linha do trem. E eu parei de ouvir a voz. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ouvir uns passos atrás de mim. E a pessoa corria, parava, corria mais um pouquinho, parava, mas ela não parava assim, ó, tão distante. Você via que ela parava logo atrás de mim, e aquilo me assustou. E eu virei, quando eu virei, a pessoa deu uma acelerada e ficou assim, lado a lado comigo. E quando eu olhei, Paulo, era um menino com síndrome de Down. De mais ou menos uns 20, 21 anos. E ele disse para mim assim, olá, você vem sempre aqui? E eu disse para ele assim, de vez em quando. Ele disse para mim assim, eu vim aqui
por sua causa. Eu falei, por minha causa? Ele disse, sim. Eu estava na minha casa e eu ouvi o canto gregoriano. E eles pediram para eu vir aqui hoje para te dar um recado. Paulo, eu olhei para aquilo, ao mesmo tempo eu estava lembrando do que a voz havia me dito, que eu teria que estar ali às 8 horas da manhã, e eu também estava de boca aberta de ter uma pessoa que tinha a mesma coisa que eu, tinha acessos como a mim. Engraçado. E ele estava conectado no mesmo evento ali, no encontro, né, com você. Naquele local. Então ele olha para mim e diz assim, eu ouvi o canto gregoriano e eles pediram para que eu te trouxesse uma mensagem. Eu amo viver. Você ama viver? E aí naquele momento eu olhei para ele e falei, amo. Aí ele disse assim, a vida é muito bonita. Olha para frente. Naquele dia tinha um céu azul, e tinha árvores, e tudo parece que tinha tomado um colorido diferente, e ele disse assim, olha como a vida é maravilhosa. Ame a vida, porque a vida te ama. E aí ele disse assim, bem, eu vou indo, porque você é bem lerdinha, então eu vou continuar correndo e você fica aí. Paulo, eu fui tomada por um sentimento inexplicável. Inexplicável, que eu fiquei assim, o que é isso? Veja bem, isso aconteceu há 16 anos. Nós não tínhamos acesso à internet como hoje. Não havia na cidade muito pequena, não havia uma biblioteca, uma coisa que você buscasse essas coisas, sabe? Que você dissesse o que é determinada coisa, dando nome, etimologia. Não existia isso. Então eu fiquei muito surpresa com aquilo. E ele foi, e eu fiquei ali meio sem entender o que tinha acontecido. E falei, agora eu dou conta de chegar até a linha do trem, porque eu estava num estado de êxtase. E aí no momento em que eu vou andando, eu sinto a presença desse ser de novo, desse homem, do meu lado. E aí eu não sei usar o termo técnico, talvez pessoas que estejam por aqui saibam o termo técnico, eu digo assim, eu só recebo as mensagens, os termos não me interessam, mas quem souber eu agradeço. É como se do tronco para cima eu tivesse me descolado, deslocado de mim mesma. Então eu fui retirada, foi a primeira vez que isso me aconteceu. E Paulo, quando eu fui retirada, eu me dei conta de que eu não era o corpo e a mente. E aí, quando eu olhei para o corpo e para a mente, a sensação que eu tive foi, nossa, como esse corpo e como essa mente estão doentes. E eu me dei conta de que eu não conseguia encaixar no corpo de novo. Então, essa parte minha consciente que estava fora, ficou como se estivesse tentando correr para entrar no corpo. E eu não consegui. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar assim para sempre, pensei comigo. E de repente eu fui jogada para dentro do corpo de novo. E eu fiquei com essa primeira sensação assim, sem entender o que havia acontecido. E mais uma vez, ele me tirou do corpo, do tronco para cima. Quando ele me tirou pela segunda vez, eu olhei de novo, Paulo, para minha mente e para o meu corpo. E eu mais uma vez disse assim, nossa senhora, como eu estou doente, como eu estou machucando esse corpo e essa mente. Só que eu que estou aqui fora, como consciência, eu não estou doente. Como é que aqui eu estou totalmente saudável e quando eu volto para o corpo e para a mente eu estou doente? Nesse momento eu sou jogada de novo para dentro do corpo. E eu fiquei agora deu, né? Agora eu vou ficar nessa de sai, entra. Paulo, quando eu falei isso, eu saí pela terceira vez. Só que quando eu saí pela terceira vez, eu fui tomada por uma sensação de amor e eu só observei. E aí ele disse para mim assim, olha, e quando eu olhei para o corpo e para a minha mente,
Eu não julguei. Eu não questionei. Eu simplesmente observei. E aí ele disse para mim: você é o observador. Torne-se a observação. E aí eu fui jogada para dentro do corpo de novo. E quando eu entrei, eu disse: eu entendi. Eu não sou a doença. Eu sou essa consciência. Eu sou esse centro. E eu fiquei sem entender direito o que tinha acontecido ali. E eu falei: eu preciso voltar para casa. Agora eu volto para casa. E Paulo, voltei. Voltei correndo e voltei numa alegria. E quando eu chego em casa, meu marido já estava no portão. E ele olha para mim e diz: mas o que aconteceu? Eu disse para ele assim: hoje eu encontrei o meu anjo da guarda. E ele tem síndrome de Down. E por muito tempo, eu levantava todos os dias e eu ia para aquela linha do trem procurar o rapaz. Por muito tempo. E um dia, eu levando meu filho caçula para andar de bicicleta, retornando para casa, eu disse para o meu filho assim: vamos por essa rua? Uma rua que eu nunca entrava, nunca seguia. E quando nós adentramos a rua, eu vejo o rapaz entrando numa casa. Paulo, eu corri. Eu deixei, o meu filho estava na calçada, eu digo para ele: venha pela calçada, que a mamãe precisa correr. Mas eu corri, pensa numa pessoa que correu para um abraço. Mas quando eu cheguei na porta da casa, eu fiquei pensando assim: gente, eu vou com calma, porque e se ele não se lembrar de mim? E aí eu cheguei no portão e quando ele me olhou, ele disse assim: você veio. E ele correu, Paulo, e me abraçou e eu fiquei abraçada a ele. E eu agradeci e eu chorei. E ali a mãe dele, que tinha Alzheimer, havia uma cuidadora, estavam sem entender absolutamente nada, principalmente a cuidadora. E aí ele olhou para a cuidadora e disse assim: eu sou o anjo da guarda dela. Ela estava na linha do trem e eles pediram para que eu fosse lá salvá-la. Então, a partir daquilo ali, Paulo, nós ficamos 2 anos fazendo um encontro de um café da tarde uma vez por semana. Eu estava com depressão, ele tinha síndrome de Down, a mãe tinha Alzheimer e a cuidadora depressão. E naquele café da tarde, nós falamos de tantas coisas bonitas que nós fomos nos curando. Era como se fosse assim uma terapia, sabe? Porque a mãe dele, que tinha Alzheimer, naquele momento, ela estava totalmente lúcida e presente. E nós achávamos isso muito engraçado. Sim, porque nós passamos a nos encontrar na casa do rapaz. Casa dele. Toda tarde. Na casa dele. Então nós punhamos a mesa, a mãe dele até dizia assim: chegou a hora do nosso café da tarde. A moça do café da tarde chegou. E ali, Paulo, ali nós dávamos tanta risada e nós contávamos tanta coisa simples, falávamos de nada e de tudo também, que cada um foi se curando à sua maneira. Então, a coisa mais linda que eu aprendi com o Ricardo era que, nas nossas conversas, não existia conceitos, ele não tinha conceitos. Eu compreendi que o Ricardo, que o Rico, ele era essa consciência presente que eu havia visto somente quando eu fui retirada do corpo. Então, quando ele dizia e ele falava alguma coisa para mim, ele estava totalmente inteiro, totalmente presente, sem julgamento, ele era o próprio observador, sabe?
Então, hoje ele está com 40 e poucos anos, nós mantemos contato até hoje. Quando eu estou muito assim apertada, eu digo que ele é o meu terapeuta. Eu ligo para ele atende. E ele diz assim: olá, meu amor, aqui é o seu anjo. Aqui é o seu anjo. Então, assim, nós conversamos assim, e é uma coisa maravilhosa, sabe, Paulo? Então, assim, ele é o protagonista dessa história. Ele é o protagonista dessa história. Porque eu nunca vi o Rico como a pessoa que tinha síndrome de Down. Ele é o meu amigo, o meu confidente, ele é a pessoa que eu partilho tantas coisas bonitas e que às vezes ele me liga só para dizer assim, ó, Nelma, eu liguei porque eu me lembrei de você e queria dizer que eu te amo. Será que ele vai então, a partir do relato? Olha, eu espero que nós temos contato, né? Nós temos contato diariamente, nós temos contato, assim. Mas ele mora hoje, né? Com a mãe já faleceu, ele tem os tutores, então assim é necessário que se peça autorização para que ele apareça, né? Para que ele não é possível expô-lo sem autorização daqueles que cuidam dele. No entanto, ele trabalha, Paulo, ele faz tudo normalmente. Ele faz exercícios físicos, ele vai à igreja, enfim. É simplesmente uma graça. E a partir disso, tudo aquilo que eu tinha como sensibilidade foi aflorando. Foi ganhando mais força, e aí sim, parte para aquela que eu te disse que foi a questão do café da manhã, que aí eu relato lá no outro canal. Então foi uma sequência de coisas, a sensação que dá é que eu tive que me preparar. Então às vezes as pessoas falam assim, o que você ganhou com isso, né? E depois da experiência do café da manhã, que a gente também pode relatar aqui num outro tempo, enfim, isso aí você determina, mas aos poucos eles foram me ensinando sobre essa questão do que nós somos de verdade. Que nós não somos, eu fiquei tanto tempo, ou por um determinado tempo nesse vazio, que existe sim um vazio quando se está doente. A gente se sente tão perdido, buscando sentido, mas na verdade esse vazio não é o verdadeiro vazio que eu falo que é o centro, porque o centro, Paulo, é aquilo que nada falta. E é o vazio positivo, vamos dizer assim. É o vazio onde você é essa consciência da percepção e você consegue ver a tua mente e consegue ver o teu corpo e consegue ver o mundo. Então, você parte dessa percepção e você fica muito mais aberto a sentir o ambiente, as pessoas, os pensamentos, sabe? Então eu fui compreendendo que nós não somos a pessoa, a personalidade. Quando eu estou aqui diante do Paulo, eu não estou falando com o Paulo, que é arquiteto, que é doutor, não, eu estou falando de consciência para consciência. Só de eu pensar isso, o meu campo, ele já ganha uma outra frequência. Ele já expande. Porque aí eu parto não dos meus sentimentos, dos meus conceitos, dos meus desejos, do eu acho, eu não gosto, né? Porque é isso que a gente vê quando, por exemplo, num relato, alguém diz assim, eu não gostei disso, eu gostei disso. Então, assim, quem coloca isso é a pessoa, é a personalidade. Quando você vem através dessa consciência, quando o outro age desse jeito, você sabe que ele está na mente e no pensamento. Então isso não te abala, isso não te atinge, ele está no ego. Exatamente. Então foi esse o início, vamos dizer assim, o início não, mas o meio do caminho para que eu fosse adquirindo outras coisas, sabe?
Parece assim, não adianta só ter, você tem que amadurecer. Você pode ter as experiências mais lindas do mundo, mas se isso não te transformar, uma coisa é você ser curioso. O curioso é aquele que através do que ele aprende ou através do conhecimento material, ele vai adquirindo ali uma fala, ele vira um papagaio. Agora, quando isso que você tem te transforma e te leva para essa consciência, Paulo, a sua ação, a sua inteligência, a sua percepção, ela muda, porque você não é o conhecimento dos livros, você já é esse conhecimento. Esse lugar, ele já sabe. Ele não precisa de nada. Ele te conduz. Então, a gente vai entendendo, a partir dessa experiência que eu tive, que às vezes a pessoa diz assim, eu queria me tornar uma pessoa iluminada. Você vai ficar buscando isso uma vida inteira. Porque essa iluminação, ela já está lá. Você é esse que vê. Você não é os olhos físicos que vê simplesmente um objeto. Você é essa consciência que tudo vê. E esse lugar, não adianta só eu ter a noção do que ele é. Eu tenho que entender qual é a natureza dele. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não estava fazendo nada quando aconteceu determinada coisa. E eu fui tomada por uma felicidade, por uma alegria, que eu não sei explicar. Essa é a natureza desse lugar que nós somos de verdade. Então, assim, quando eu falo em amor, às vezes as pessoas falam assim, mas isso é um mimimi danado, né? Parece um amor assim, mas é um amor desse lugar, Paulo, que não tem apego nenhum. Por amor eu deixo ir. Por amor, não é que você se torne um ser obediente, não. Mas você não entra em conflito. Então, quando você sai para o mundo, você escolhe. Você quer sair como pessoa? O mundo vai te tratar como pessoa. Agora, quando você levanta e fala assim, é uma consciência saindo para o mundo, a tua atitude em relação às coisas do dia a dia é totalmente diferente. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho aprendido no decorrer do tempo, se você for ver do lado da minha cama, fica assim, um monte de papel. Porque às vezes eu sou acordada durante a noite com páginas de livro, com, por exemplo, um determinado textinho, sabe? Uma mensagem para alguém. E como é que eu chego e falo, olha, eu tenho uma mensagem para você. Às vezes eu digo que eu sonhei e transmito a mensagem para a pessoa não sair correndo, né? Mas o que adianta eu ter conhecimento? Qual é a base desse conhecimento? Né? Não adianta nada eu ter conhecimento se eu não utilizar isso para ajudar outras pessoas. Então é uma coisa que eles falam muito para mim. Chegou a hora da expansão da consciência do homem. Se nós não tivermos essa noção, Paulo, a gente não ajuda ninguém e não ajuda o planeta. Porque a gente fica num ciclo que para eu me encontrar, eu tenho que buscar fora, parece que está tudo tão longe. E, gente, esse lugar está aqui, tão perto. Esse lugar que nós somos de verdade, ele está tão perto, e ele, você sabe que é ele falando, Paulo. Quando, por exemplo, o que eu sinto está em harmonia com o que eu penso e com o que eu falo. A mente, ela é sempre racional. Esse lugar do ser e do centro, não. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é, ok, agora eu vou virar espiritualista, agora eu vou me elevar através de leituras, e toma cuidado, porque isso também é um auto-engano. Às vezes, eu me tornar espiritualista é o meu ego querendo ser bonzinho. Porque esse lugar que eu sou, ele não é espiritualista, ele não é religioso, ele não é alguma coisa. Ele simplesmente aceita o mundo, ele olha para a mente, ele olha para o corpo, ele não interfere.
E é muito engraçado porque você diz assim, então eu vou virar um monge, então eu vou sentar, eu estou diante do mundo, o mundo é difícil, como é que eu vou ser assim? Pelo contrário, não está pedindo para você sentar, meditar, virar um monge. Nada disso. O que está querendo dizer é que, através da agitação do dia a dia e dos problemas, que você parta para a sua ação a partir da sua quietude, não desse movimento, desse barulho que nós somos. Então, assim, eu tenho certeza, sabe? Que se mais pessoas, porque é aquilo que a gente diz, né, Paulo? Gente feliz não incomoda, gente feliz não atrapalha, gente feliz não machuca. Quando eu estou muito no ter e não no ser, é óbvio que há dualidade. E nessa dualidade, nós competimos. Agora, quando eu estou nessa consciência de ser, eu compreendo que você não é o meu adversário, nós somos irmãos de jornada. Então, se eu sei um pouquinho mais, não quer dizer que eu seja melhor que você, eu te puxo para cá também, para você igualar. E aí você vai aprendendo um pouquinho mais e eu te puxo para cá um pouquinho, para que a gente vá junto crescendo. Porque se você cresce, se você se torna uma pessoa feliz, eu também me torno. É difícil essa compreensão no mundo em que diz que nós temos o tempo inteiro que comparar, que competir, que dividir. Não, nesse lugar eu sou inteira. Nesse lugar eu não divido. Uhum. Então foi essa minha experiência de meio do caminho que eu digo, para eu chegar a tantas outras experiências que eu venho tendo, né? E eu sou extremamente grata. Eu acho assim que quando a gente tem isso, chega uma hora que você não tem mais como voltar, você só tem que ir. Nós que temos isso, é como se fosse, como é que eu vou te dizer, Paulo? Eu estou aqui, eu sei que eu estou nesse corpo, mas eu sei que eu sou uma consciência dentro desse corpo, eu não sou o corpo. Uhum. Então, eu posso não ter total lembrança do que eu vim fazer aqui, mas é como se essa mensagem, de alguma maneira, ela tivesse impregnada em mim. Eu tenho a sensação dela. Exatamente. Vá e leve essa mensagem. Porque é isso, né, Paulo? Eu acho que quanto mais pessoas tiverem consciência do que elas realmente são, o mundo vai ser um lugar mais seguro e melhor para estar. Uhum. Eles me falaram uma frase muito bonita quando me disseram para eu ir e contar as coisas, que foi assim, olha, chegou a hora, vá e chame os outros. E eu pensei comigo assim, mas chegou a hora do quê? Como? Como que eu vou fazer isso? E aí um ser falou para mim assim, eu te vejo. Eu te vejo. Então, eu acho que esse eu te vejo, Paulo, é para muito além dos olhos físicos. Eu te vejo como consciência, eu vejo todos aqui que assistem como consciência, e como consciência, nós devemos assim, eu te vejo, eu te acolho. Uhum. Eu te acolho no amor, eu te acolho na escuta. Então eu acho que nós podemos sim ser esse lugar de cura para muitas pessoas. Para muitas. Um ajudando o outro. Um cuidando do outro. Mas nós só vamos conseguir fazer isso tendo consciência de que nós somos consciência. Uhum. Então é essa a minha história. É essa a minha história. Não sei se deu para você captar bem, se deu para pegar bem. Deu para captar bem. E eu acho que essa história que parece pequena, que você contou em poucos minutos, a gente poderia escrever todos os livros sobre espiritualidade, porque eu acho que é o centro, né, para onde converge toda, como dizia Jesus, né, toda a lei e os profetas estão resumidos nisso aí, né? Você descobrir quem você realmente é, né? Ou o que você Exatamente. Exatamente. E veja bem,
a graça da vida de colocar o Ricardo na minha vida, me trazendo tanto amor e tanta luz, sabe? Pois é. Às vezes, Paulo, quando eu estou um pouquinho angustiada e eu ligo para ele na hora ele sabe e ele diz para mim assim, tem um lugarzinho para você olhar o céu aí? Olha o céu. É. Porque tudo passa. Uhum. Sabe? Então eu digo assim, vamos acolher, não vamos olhar o outro, ai, porque é deficiente, ai, porque tem isso, ai, porque aquele... Não, gente, não. Não. Olhem outro. O rico é a consciência que me ajudou. Uhum. Ele olhou para mim sem julgamento. Ele foi para aquela linha do trem e é muito engraçado porque eu pergunto para ele assim, Paulo, quem são eles? Porque eu conto das minhas experiências e ele diz assim, eu acho que são os mesmos eles seu. São os mesmos. Falo com ele. Uhum. Eles seus, porque nós acabamos falando eles, né? Tem gente que diz assim, são mentores, tem gente que diz assim, são espíritos, tem gente que diz, enfim, cada um dá um nome que sabe, né? Mas eu sinto como energia, são energias. A questão é o seguinte, às vezes a gente se preocupa tanto em querer explicar as coisas que a gente não consegue, porque é coisa que, do ponto de vista de quem está aqui encarnado, é impossível ver. É como se você quisesse enxergar através de uma placa de chumbo, né? O que é que tem do outro lado, porque essa placa não deixa você ver. E nossa condição, né, de encarnado é como se a gente tivesse aqui dentro de uma capa mesmo, um filtro que só permite que a gente veja até certo ponto. Mas a essência da mensagem é que precisa ser observada e entendida. E não quem são eles, como é o nome dele, de onde ele vem, em que mundo ele vive. Exatamente. Isso não importa, isso é o de menos, isso é o de menos, isso é o de menos, né? Isso é o de menos. É tanto que eu nunca recebo nomes. Às vezes eu recebo mensagens e nunca há assinaturas, porque não é preciso. Exato. Não é necessário. Então, o que é necessário é vá. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2, 3 e 4.